Irmãos, vamos começar então, 9:1. Vamos começar com uma palavra de oração, amém? Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, Senhor, nesta manhã em que nós Te louvamos e Te agradecemos, porque as Suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, entregar as nossas vidas diante do Teu altar, e queremos pedir agora que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor trate conosco, Pai. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe de cada necessidade. Visita, Senhor, visita cada casa, que o Teu Santo Espírito agora possa se mover no nosso meio, ó Pai, com total liberdade. Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, purifica-nos, Senhor, torna-nos mais alvos do que a neve, e que nós sejamos agora um canal limpo, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor, para que a Tua palavra possa frutificar e dar frutos em nós, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor, nós pertencemos a Ti, e nós queremos declarar agora que não temos outro bem além de Ti. Em nome e para a glória de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, bom dia para quem chegou, bom dia, pastor, bom dia, Ângela, bom dia, irmãos. Queridos, na semana passada nós tivemos uma aula onde nós falamos bastante sobre a questão da crucificação de Jesus, né? Foi a aula da Páscoa. E hoje, queridos, na verdade era impossível fazer isso no domingo passado por conta do nosso tempo, né? Mas hoje eu quero centrar a nossa aula na ressurreição de Jesus. E tem algumas coisas interessantes aqui para falar. Inclusive, a ressurreição de Jesus, ela é provada fora da Bíblia, né? E é isso que eu quero falar também um pouco com vocês hoje. Tem vários textos aqui que nós vamos estar lendo, e nós vamos começar, então, de onde nós paramos na semana passada, né, queridos? Então, vocês se lembram que nós estudamos, nós vimos na palavra de Deus que no domingo, ainda de madrugada, né, isso por volta das 6 da manhã, talvez até antes disso, no dia 16 de Abib, Jesus, ele ressuscitou. E Mateus, ele descreve, vários textos escrevem, mas eu peguei aqui o texto de Mateus, ele descreve que os guardas que foram designados para guardar a entrada do túmulo foram surpreendidos por um grande terremoto. Isso está lá em Mateus 28, versículos 2 e 4, que diz o seguinte: eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Então, a guarda que estava ali, né? Na verdade, era uma escolta. O que a gente tem que entender aqui, desse momento em que o anjo removeu essa pedra e houve um terremoto naquele lugar, né? Tanto que os guardas se assustaram tanto que eles praticamente quase que desmaiaram. E acabaram, né, fugindo. Queridos, quando Jesus, então, foi sepultado, isso ali antes das 18 horas do Shabá, ou seja, né, antes das 18 horas da sexta-feira, Caifás e Anás, Caifás era o sumo sacerdote, né, e Anás também ali, eles pediram a Pôncio Pilatos, o governador ali romano, para que liberasse uma escolta romana, porque eles acreditavam que os discípulos iriam roubar o corpo de Jesus para falar que ele ressuscitou, certo? E Pilatos libera uma escolta. Então, essa escolta, quero que vocês entendam, que ela é de mais ou menos 20 soldados romanos, tá? Não é pouca coisa, não. E eles selaram o túmulo, tá? Que Jesus estava, com os selos imperiais do Império Romano. O que é isso? Eles imprimiram em cera o sinete oficial do próprio procurador romano, de Pôncio Pilatos, ok? Isso constituía o quê? Constituía o seguinte, que aquilo pertencia ao Império Romano. Qualquer violação daquilo, ou tentativa de se arrombar, seria constituído como crime de pena de morte, onde tivesse o selo romano, ok? Porque não era simplesmente o selo do rei, no caso ali, o rei Herodes, né, de Israel, ali no caso da Judéia. Não. Era o selo do Império Romano, o maior império do mundo que dominava o mundo daquela época. E ali a gente vê o seguinte, né, que no comando desses 20 soldados
Pôncio Pilato designou um centurião que era de sua total confiança. Então, se os soldados vacilassem, o centurião não ia vacilar, ok? Ele estava ali no comando. Para autenticar esse documento, queridos, porque isso era um documento, tá? O proprietário do selo comprimia os seus entalhes em argila e cera, era assim que se fazia naquela época, na antiguidade, né? Então, tudo que estivesse comprimido ali, no entalhe em cera ou argila, aquilo endurecia e ficava, então, com o selo romano. Então, aquilo significa que era propriedade do Império Romano. A pedra rolada, né, que fechou o túmulo de Jesus ali, queridos, que lacrou esse túmulo, ela continha esse selo, ok? Então, esse selo provavelmente estava ali na pedra, talvez ali entre ela e a entrada. Era um negócio grande que eles colocavam, uma placa grande de argila. E a pedra que fechou esse túmulo, queridos, segundo os historiadores, ela deveria ter aí mais ou menos, ela pesava em torno de 2 toneladas. Como é que eles giravam essa pedra para fechar? Eles faziam isso através de alavancas, né? Que eles criaram ali através de madeiras e de vários instrumentos que eles utilizavam para essa pedra rolar e fechar ali o túmulo de Jesus. Então a gente tem que entender o seguinte, queridos, era impossível, totalmente impossível, alguém roubar o corpo de Jesus. Por quê? Porque você tinha tripla segurança. Primeiro, você tinha uma pedra que não tinha como rolar sem alavanca. Como é que os discípulos iam até lá para rolar aquilo com uma alavanca com os soldados que estavam ali? Tá? Os soldados estavam ali, e se os soldados vacilassem, eles estavam o quê? Sob o comando do centurião, que também ficava de guarda ali. E fora isso, tinha o selo romano. Então, dizer que os discípulos roubaram o corpo é algo realmente, já foi provado, que é totalmente impossível. Bom, aí, queridos, a gente tem, o tempo passou, né? Então, a gente tem o domingo aí pela madrugada. Várias mulheres que seguiam Jesus estavam indo para o sepulcro no domingo pela manhã. Acredito que por volta entre das 5 e 6 da manhã, era mais ou menos nesse horário. Entre elas, nós tínhamos Maria Madalena, Joana, que era mulher de Cusa, ele era, né, um dos conselheiros ali, direto de Herodes e também de Pôncio Pilatos, e nós tínhamos Maria, mãe de Tiago Menor, ela também estava entre as mulheres, né, e outras, tinham outras mulheres ali, então a Bíblia vai citar Susana, né, ela cita Salomé, ela cita a mulher de Zebedeu. Essas mulheres estavam indo, elas eram seguidoras de Jesus, fiéis a ele, né. Interessante que quem mais cita o nome dessas mulheres, né, é Lucas. Então, Lucas, capítulo 24, versículo 10, vai citar essas mulheres. Elas estavam indo levar especiarias aromáticas para colocar no corpo de Jesus. A gente vê isso descrito também em Lucas 24:1, que diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. E aí Marcos 16, né, a partir do versículo 3, diz assim: elas diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Então, como é que elas iam levar essas especiarias, que eu vou falar já disso, né? Sendo que tinha uma pedra lá que precisava ser rolada. Elas imaginavam, talvez, na cabeça dela, que os soldados as ajudariam, né? E olhando quando elas chegam ali, então, elas viram que a pedra já estava removida. Pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Elas dão de cara com um anjo, né? Ele está sentado ali, aonde Jesus já não está mais. E essas especiarias, então, queridos, elas levavam ali, na verdade, já tinha sido ungido na hora do enterro. Depois a gente fala sobre isso. Mas levava-se o costume judaico, essas especiarias, né? Até o 3º dia da morte. Passado o 3º dia não se fazia mais isso. Para quê? Porque era uma forma de se manter o corpo um pouco mais, porque eles acreditavam que no 4º dia a alma, o espírito saía do corpo da pessoa. Bom,
elas levavam, né, geralmente eram mulheres que faziam isso, levavam essas especiarias que eram feitas de várias coisas ali, justamente para perfumar, ok? Bom, o que a gente tem ali? A gente tem uma Maria Madalena que é surpreendida com isso e sai correndo. Tá? No que ela sai correndo, ela vai avisar Pedro e João. E isso está lá, eu não vou ler para vocês, eu só vou ler um versículo. Está descrito no capítulo 20 de João. Se vocês lerem João 20, de 2 a 10, vocês vão ver que elas vão avisar Pedro. Os dois saem correndo, Pedro e João, em direção ao túmulo, ela vai junto, ok? João chega no túmulo primeiro, mas ele para na porta e não entra. Ele olha dali da porta, enquanto Pedro, na sua, né, impetuosidade, tchuf, já entrou direto para dentro do túmulo. Quando Pedro entra, o que ele vê? Ele vê o lenço que estivera envolto na cabeça de Jesus. E esse lenço é chamado de, no grego, queridos, soldarion, tá? Soldarion, e no latim é sudário. É um lenço de linho que era utilizado, né, na cabeça dos cadáveres, daqueles que morriam, eles enrolavam esse lenço na cabeça da pessoa e colocavam ela sobre a pedra. Esse lenço estava à parte, foi isso que Pedro percebeu. Estava separado dos outros panos, nos quais o corpo de Jesus tinha sido enrolado. Enquanto os panos estavam todos enrolados num canto, o sudário, que era o lenço da cabeça, estava do outro lado dobrado, num canto da cabeceira ali, não sabemos dizer onde. Quando João olha para esses tecidos, nessas posições, queridos, que é isso, né, que a tradição bíblica, judaica e arqueológica, ela chega a essa conclusão, que quando João olha para a posição desses tecidos, ele imediatamente acredita que Jesus ressuscitou, ok? Não vamos discutir isso, existe uma tradição rabínica que, na verdade, eles se contradizem. Alguns rabinos dizem que sim, outros dizem que não, tá? Que diz que quando um chefe, né, digamos assim, de um clã, está à mesa comendo e ele está com o lenço ali do lado, que também é feito de linho, quando ele deixa esse lenço todo embolado em cima da mesa, inclusive até às vezes faz-se um nó, os empregados, os servos entendem que ele foi embora e acabou de comer. Quando ele deixa dobrado, é porque ele se levantou da mesa e vai voltar, né? Então tem aí uma tradição rabínica, inclusive aí uma tradição, inclusive, né, teológica, que diz que Jesus propositadamente deixou o lenço dobrado, dando um aviso que ele vai voltar, ok? Não existe um consenso sobre isso, mas é muito interessante pensar no significado disso, né, queridos? E João, quando viu aquilo, chegou à conclusão de que Jesus ressuscitou, ele creu. Diz a Bíblia que João viu aquilo, está no capítulo 20, versículo 8 de João. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro, que é João aqui, ao sepulcro, e ele viu ali o que estava acontecendo e creu, ok? Bom, Jesus, queridos, foi sepultado por José de Arimateia e por Nicodemos, 2 seguidores dele na época, né? Provavelmente eles tiveram a ajuda das mulheres na hora de colocar as especiarias. O que eles fizeram? Ataram o corpo de Jesus com panos de linho, eram faixas, certo, queridos? Faixas que eles enrolavam muitas vezes no corpo da pessoa que morreu. Ficava ali comprimido, preso naquele monte de faixa. Então eles enrolavam com essas faixas, e essas faixas eram o quê? Elas eram embebidas, né, numa mistura de mirra com aloés, ok? Isso, queridos, só para vocês terem uma ideia, Nicodemos e José de Arimateia, principalmente José de Arimateia, era um homem rico, foi no túmulo dele que Jesus foi enterrado. Eles levaram cerca de 100 libras de mirra e aloés. Isso significa mais ou menos 35 quilos, ok? Que estava ali, tanto na forma de líquido como na forma de pó. Então eles enrolavam as faixas, tudo, sudário, embebiam nisso, embrulhavam e depois ainda faziam o quê? Colocavam o pó por cima. Então estava na forma líquida e na forma de pó. A mirra, queridos, ela é produzida pela comífora absínica, uma planta
São pequenos arbustos que era usado para perfumar, mas também usado como antisséptico, ok? A mirra, ela é extremamente amarga. Tinha essa função de conservar, ela era antisséptica. E os aloés eram óleos retirados das folhas do aloe vera. A gente conhece hoje o aloe vera, uma das espécies, né, como sendo a babosa, ok? Era usado como remédio anti-inflamatório, também como antisséptico e como substância de embalsamento. Inclusive, os egípcios usavam, um dos produtos era o quê? O aloe vera, né? Para embalsamar. Então, esses panos de linho, eles estavam todos envoltos, essas faixas, né, enrolando o corpo de Jesus várias vezes. Com, então, essa perfumaria do corpo e essas ataduras todas, né, nas mortalhas, nos panos, fica claro uma coisa aqui, que Jesus estava realmente morto. Ok, queridos? E que ficava quase impossível de alguém entrar ali e ficar desenrolando aquele monte de atadura e roubar o corpo deles sem que os soldados romanos vissem, certo? Então, tudo isso para vocês entenderem a dificuldade que tinha de se pegar aquele corpo ou dizer que Jesus estava o quê? Estava só desmaiado. Tem gente que fala isso, né? Existe essa teoria entre os ateus. Impossível, tá? Bom, Maria Madalena, então, ela está por ali, porque os dois discípulos olham e eles voltam para trás. Eles saem correndo de volta para contar para os outros discípulos, né? E Maria Madalena, ela fica ali no sepulcro. Por quê? Porque o amor que Maria Madalena tinha por Jesus como seu salvador, queridos, era muito grande. Haja visto que Maria Madalena era uma mulher, não se sabe muito dela, né? Mas ela era uma mulher de posses, porque diz a Bíblia que ela estava entre as mulheres que ajudavam financeiramente a manter o grupo. Maria Madalena, quando se converteu, queridos, ela abandonou a vida que ela tinha de, digamos assim, de prazeres e de boa vida, né? E ela se tornou uma seguidora. Então, ela se misturava, junto com essas outras mulheres, ao grupo que seguia Jesus. Então, ela foi liberta de 7 demônios. A gente tem 2 textos que falam isso. Inclusive, tem um em Marcos 16:9, né, que diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então, era uma mulher endemoniada, com muitas posses, do qual Jesus libertou para que ela se tornasse uma discípula dele, né? Então, ela fica ali. E a Bíblia vai dizer ali também no capítulo 20 de João, entre os versículos 11 e 18, que ela está sentada aos pés do túmulo em prantos. Maria Madalena está em soluço. O sofrimento dela, a amargura de alma dela é muito grande, porque ela não sabe dizer o que está acontecendo ali. Nesse momento, ela faz o quê? Ela se abaixa para olhar dentro do túmulo e ela vê 2 anjos sentados onde estava Jesus. E aí, o que acontece? Esses anjos falam para ela que ele não está mais ali. Procuras o que aqui, mulher, né? Aí, quando a gente vai ali para o capítulo 20 de João, e a gente olha para o versículo 16, eu quero ler somente esse versículo aqui e mais um outro. 15, versículo 15, João 20, 15. Perguntou-lhe Jesus, porque ela volta um pouco e ela viu um homem parado na porta do túmulo, que ela não reconhece. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Olha o que ele fala para ela: quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Ela não reconhece, talvez por uma série de razões, queridos. Primeiro, por causa do emocional dela, que estava muito agitado. Então, isso, na verdade, é algo que até nós devemos aprender com Maria Madalena, né? Quando nós estamos com o nosso emocional muito agitado, queridos, quando nós estamos mergulhados no problema e a gente fica o quê? Fica naquela situação que a gente não consegue enxergar além. Muitas vezes Jesus está nos dando a solução, falando conosco, e a gente não percebe. Por quê? Porque a gente está mergulhado na dor, no problema, na ansiedade, né? E aí, o que ele fala para ela? Ele disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Que significa o que, Rabone, queridos? Rabone significa o mestre dos mestres, o senhor dos senhores. Então, ela chama ele do quê? Praticamente de Deus.
porque esse Rabone aí é mais do que o Rabi, né? É o Senhor dos senhores, é o mestre de todos os mestres. E provavelmente, num ímpeto de emoção, ela vai ali e ela provavelmente o abraça. E aí é interessante que ele fala no versículo 17, recomendou-lhe Jesus, estou ainda em João, capítulo 20, né? Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Às vezes a gente olha, né, queridos, essa tradução que está aí, não me detenhas, tem algumas traduções que dizem, não me segure, não se apegue a mim, e a gente acha que Jesus foi grosso com a Maria Madalena, mas não é isso. Ele está dizendo o seguinte, Maria, você não pode mais agora me segurar como você me tinha aqui, certo? Como um homem que estava entre vocês. Agora eu vou subir para o meu Pai, então eu vou voltar para a minha glória como Deus. Você vai continuar me tendo, Maria, mas não assim como você sempre me teve com os outros discípulos. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. E ele fala para ela algo interessante, né? Vai ter com os meus irmãos. Na verdade, né, Jesus agora está chamando todos aqueles que são dele de irmãos, inclusive nós, tá? E ele fala para o meu Pai e o seu Pai, para o meu Deus e o seu Deus. Uma declaração aí do plano de salvação de Jesus que foi completo, que a partir de agora, quem vem a Cristo, quem está nele, torna-se o quê? Filho do mesmo Pai dele, né? Que é o Deus Pai. É isso que Jesus está dizendo. Bom, depois disso, queridos, também está relatado lá em Mateus capítulo 28, versículos de 8 a 10, que depois que ele apareceu para a Maria Madalena, ele aparece para aquelas outras mulheres que voltaram lá. Elas foram embora e voltaram. E elas também enxergam Jesus, né? Jesus apareceu também, queridos, depois de ressuscitado, para Pedro. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 5, que eu vou ler aqui. Antes de tudo vos entreguei, tá? Quem está falando isso é Paulo, ele que escreveu Coríntios, né? O que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, Cefas aí é Pedro, então ele aparece para Pedro, depois que apareceu para as mulheres. Jesus apareceu também, queridos, para 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. O texto está lá em Lucas, capítulo 24, né? Vai dos versículos 13 ao 34. Estou citando os textos porque a gente não tem tempo de ler, né? Eu só vou ler aqui apenas 3 versículos. Então diz assim o versículo 13 até o 15. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aqui dá uma aula inteira, irmãos, que eu não vou, né, digamos assim, entrar em detalhes. Mas eles estão conversando e discutindo que Jesus morreu e eles perderam Jesus, depois Jesus sumiu, ninguém sabe onde está. E Jesus para e começa a acompanhar eles, né? E eles não reconhecem que é Jesus, eles andam vários quilômetros, queridos. E a Bíblia fala que os olhos deles não conseguiam ver que era Jesus, porque eles estavam o quê? Mergulhados no problema. Jesus morreu, e agora? O que vai acontecer? Né? E Jesus anda e vai conversando com eles, e nada deles perceberem que Jesus está ali, né? Lucas 24, 16 diz assim, queridos, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E aí o que acontece? Quando eles chegam, eles vão fazer uma refeição e convidam Jesus para sentar e comer. Eles não estão reconhecendo. Na hora que Jesus pega o pão e reparte o pão e abençoa, naquele momento os olhos deles se abrem e eles enxergam que é Jesus. E Jesus desaparece da frente deles. Some, né? Então, Jesus foi visto por esses 2. Jesus aparece também, queridos, aos outros discípulos, tá? E isso está em Lucas também, capítulo 24. Só que Tomé não está nesse momento ali. Eles estão a portas fechadas, todos trancados ali, com medo do que os soldados do Império Romano possam fazer com eles.
E olha o que diz aqui Lucas 24, 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Jesus não bateu na porta, ele apareceu, certo? E disse, paz seja convosco. Jesus, ele cita Shalom Aleichem, tá? Que é o quê? Literalmente aquilo que Jesus disse lá em João 14, versículo 27, antes dele ir para a cruz. Jesus diz assim lá, ó, João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. É essa mesma palavra que Jesus vai dizer ali na hora que ele aparece ressuscitado. Paz, a minha paz está convosco. Deixo a minha paz com vocês. Não tenham medo, sou eu. Né? E Jesus ali, ele percebe o quê? O medo e a incredulidade dos discípulos, porque eles acham que estão vendo uma alma penada. Literalmente, né? E Jesus fala, venham aqui ver as minhas mãos e meus pés, toquem em mim, peguem. Jesus fala para os discípulos, vejam, meu corpo está aqui comigo, eu ressuscitei. É o que Jesus está dizendo, né? Mais uma prova de que Jesus ressuscitou com o corpo, e não apenas a alma dele ressuscitou. 8 dias depois, Jesus aparece para Tomé, e a gente sabe desse texto, né, que está lá em João, capítulo 20, está nos versículos de 26 a 29, que Tomé fala, eu só acredito vendo, e Jesus de novo aparece no meio deles, né, fala, Tomé, vem aqui, põe a mão, toca, não seja incrédulo, mas crente. E aí Tomé fala, Senhor meu e Deus meu, e Jesus fala, porque você me viu, me tocou, você acreditou? Bem-aventurados os que não viram e acreditaram, que somos nós, né? Nós somos os bem-aventurados que nós não tocamos em Jesus, ainda não, e nós cremos nele, ok? Após isso, queridos, alguns dias se passam, e ele aparece novamente a 7 discípulos que estão pescando. Isso está lá em João, capítulo 21, né? Vai dos versículos de 1 a 14. Então você tem 7 discípulos ali que vão pescar, entre eles Pedro. Passam a noite inteira pescando. E aí quando está quase amanhecendo o dia, ainda está aquela penumbra, Jesus aparece na praia. E Jesus fala para eles, que tem aí? E Pedro, pescamos nada, a noite inteira não pegamos nada. Aí Jesus fala, joga a rede para o lado direito. E eles vão lá e jogam e enche aquela rede de peixes, né? E eles reconhecem que é Jesus. E quando eles voltam para a praia com os peixes, é muito interessante essa questão. Jesus, ele já está ali com o foguinho aceso, e ele já está com os peixes girando ali e assando. Então Jesus está dizendo ali, é uma lição para nós, é outra aula bíblica que dá isso daí. Olha, vocês estão aí preocupados, né? Principalmente Pedro, naquela agitação toda, de que vocês têm que ir, vão pescar, vão fazer, passa a noite inteira nesse estresse, né? De pescaria, sendo que o que vocês têm que fazer é o seguinte, vocês têm que trabalhar, têm que fazer, mas confia em mim, porque eu sou aquele que provê. Então Jesus mostrando que ele é o provedor, né? Já estava com os peixinhos ali assando. Fora isso, queridos, Jesus foi visto por mais 500 pessoas. Isso também está em 1 Coríntios 15, versículos 6 e 7, que diz assim, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, mais de 500 irmãos, né? Dos quais a maioria sobrevive até agora, é quando Paulo estava escrevendo essa carta. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, o irmão de Jesus, ok? Esse Tiago. Mais tarde, por todos os apóstolos, ok? Então, ali ele foi visto por mais de 500 pessoas. Jesus aparece para o seu irmão, entre aspas, né? Que é filho de Maria e José, depois que Jesus nasceu. Então, Maria e José tiveram vários filhos, e ele aparece para Tiago, que é esse meio-irmão, podemos dizer aí, de Jesus. E ele é visto depois em Jerusalém, na Galileia, esses textos estão em Mateus 28, Atos, capítulo 1, também está lá. Em Betânia, tá? E tem o texto aqui que eu vou ler, que é Lucas 24, diz assim, a partir do versículo 51. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu.
Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo e estavam sempre no templo louvando a Deus. Quando Jesus ele volta, então, né, a ascensão dele, onde eles estão? Eles estão entre Betânia e Jerusalém. Betânia ficava a 8 quilômetros de Jerusalém. Estavam entre. E ali, então, ele é assunto aos céus. E depois disso, queridos, ele foi visto também, isso também está descrito em Atos, capítulo 1, né, a ascensão de Jesus. E depois disso, ele foi visto por Paulo. E a gente tem lá o texto de 1 Coríntios, novamente, capítulo 15, versículo 8. E afinal, olha o que diz Paulo. Depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, né? Queridos, então tudo isso aí é a descrição do que acontece com Jesus depois que ele ressuscitou. Ele fica 40 dias aparecendo para toda essa gente, e ele então ascende e volta para a sua glória, ok? Depois que ele volta para a sua glória, a gente tem o Pentecostes 10 dias depois. O Pentecostes ocorreu 50 dias depois da Páscoa. Evidências da ressurreição de Jesus. Então, vocês têm essas evidências internas, que eu acabei de ler para vocês na Bíblia, que são chamadas testemunhas oculares, que viram Jesus ressurreto. Então, a Bíblia, ela serve como um quê, queridos? Ela serve como um testemunho vivo. Então, na verdade, a Bíblia ela é um documento de todas as pessoas que testemunharam essa ressurreição de Jesus. Quais são as outras evidências? O sepulcro vazio, certo? Isto, judeus e romanos não contestam. O sepulcro realmente estava vazio. E era impossível roubar o corpo de Jesus. Então, isso é uma evidência muito forte. Romanos testemunharam isso, romanos que nunca se converteram a Jesus. Todos os que viram Jesus tiveram suas vidas totalmente transformadas. Não só os que viram Jesus, mas também todos aqueles que vieram depois da ressurreição dele, até os dias de hoje, até nós, né? Pessoas que se tornaram mártires, morreram por Jesus. Ninguém morreria por alguém que ainda estivesse morto da maneira como morreram. Inclusive Saulo de Tarso, ok? Outra coisa, queridos, que eu já falei, era impossível roubar o corpo de Jesus naquelas condições. Era impossível que Jesus estivesse desmaiado. Explicamos o porquê. Existem 14 mil manuscritos, em média, trechos, tá? São pedaços, do Novo Testamento que atesta evidências da morte e ressurreição de Jesus. Isso significa o quê? Que tem mais evidências de manuscritos antigos, cópias, tá? São cópias do Novo Testamento a respeito desse assunto. Tem mais manuscritos sobre isso do que o quê? Do que todas as obras de autores clássicos da antiguidade que chegam aos dias de hoje. Ok? Então tem menos obras de autores clássicos do que o que se tem de manuscrito sobre o Novo Testamento, morte e ressurreição de Jesus. Tem muito mais. Outra evidência. Lucas, um médico grego da alta sociedade, descreve em detalhes a ressurreição e a morte de Jesus. Um arqueólogo inglês chamado William Ramsay, ok? Já provou a existência e a história comprovada da veracidade de Lucas, ok? Deste médico que existiu lá, grego. Então já está comprovado. Outro fator. Existem fontes independentes que narram o sepultamento e a ressurreição de Jesus que está além da Bíblia, escrito por pessoas da época, ok? Outra comprovação, queridos, Pedro. Ó, vamos pensar em Pedro? Pedro negou Jesus. Na hora que ele foi crucificado, fugiu. Morreu de medo. Ficou escondido. E, no entanto, Pedro se torna um dos maiores líderes da igreja cristã, inclusive morrendo, segundo a tradição judaica, crucificado de cabeça para baixo por amor a Cristo. O que transformou Pedro dessa maneira? Um homem morto? Não. Ele viu Jesus, né? Joséfo, queridos, Flávio Joséfo, que é um historiador, né, muito famoso, ele atuou ali de 37 depois de Cristo, que foi quando ele nasceu, até 100, primeiro século depois de Cristo. Então ele era um historiador e apologista judeu, que não era convertido a Cristo,
tá? Ele era um fariseu, ok? Ele escreve várias coisas, entre elas ele cita Tiago, irmão de Jesus, que era totalmente cético com relação a Jesus. E, no entanto, quando ele encontra Jesus ressuscitado, ele se torna um dos maiores líderes da igreja do primeiro século, Tiago. Ele defende Jesus e Tiago foi martirizado também por Roma, né? Eu não vou ler aqui para vocês, queridos, mas a arqueologia já descobriu a história e a veracidade de Tiago, desse meio-irmão de Jesus. Nós temos aí Mateus 13, dos versículos 55 e 56, João 7, dos versículos de 3 a 5, Gálatas 1, 19 e Atos 1, 14. Então, são textos falando de Tiago, inclusive Mateus 13, né? Se vocês olharem aqui, eu vou ler um versículo aqui do Mateus 13. Olha o que diz o versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Estão falando de Jesus, né? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos, olha aqui, Tiago, José, Simão e Judas? Todos esses daí se converteram, tá, irmãos? Esses meio-irmãos de Jesus. Flávio José também diz outra coisa. Ele diz que, ele escreve, na verdade, né, sobre Jesus, e ele relata que os milagres de Jesus aconteceram. Flávio José, tá? E ele relata a sua morte e os detalhes do que aconteceu quando Jesus morreu, ele coloca lá. Inclusive que a terra escureceu, o terremoto, tudo, ele relata. E ele relata o quê? Ele relata o sepulcro aberto. Então ele pega esses relatos de pessoas que foram testemunhas oculares, e Joséfo escreve sobre isso. Outra testemunha aqui, outra pessoa além da Bíblia, fora da Bíblia, Cornélio Tácito, que viveu entre os anos 55 e 120 depois de Cristo. Ele foi um historiador e um político das altas rodas do Império Romano, ok? Ele era romano. Ele escreveu que Jesus foi condenado a morrer na cruz por Pôncio Pilatos, e olha o que ele escreve. E aqueles que eram seus seguidores se tornaram uma praga. Ele escreve isso. Depois que o seu mestre Jesus ressuscitou. Um homem que detestava os cristãos escreve que Jesus ressuscitou. Tem outro aqui, chamado Talo. É Talo mesmo, tá, irmão? Talo. Talo, um antigo historiador samaritano, que viveu no primeiro século. Ele escreveu que quando Jesus foi crucificado, a escuridão cobriu a terra. Ele descreve isso em detalhes. E ele descreve isso como sendo um evento cósmico. Houve um terremoto em vários lugares do Império Romano. Vários lugares. E ele escreve também que o túmulo de Jesus estava vazio alguns dias depois. Então, vocês estão vendo, eu citei, se eu fosse dar uma aula para vocês sobre tudo o que fala fora da Bíblia e dentro da Bíblia sobre Jesus ressuscitado, nós ficaríamos várias aulas, tá? Eu citei aqui, nós vimos algumas coisas, então, a respeito da ressurreição de Jesus, irmãos. Isso tem que impactar a nossa vida, né? E eu termino com o versículo de Romanos 10, 9, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então isso tem que impactar a nossa vida. Na verdade, irmãos, tudo isso daqui serve de testemunho, até para nós o quê? Falarmos de Jesus para aquelas pessoas que não acreditam que ele ressuscitou. São provas incontestáveis, dentro da Bíblia e fora dela, de que Jesus ressuscitou e que ele vive e reina como Deus. Amém, irmãos? Queridos, eu vou colocar uma canção sobre a ressurreição de Jesus, que ele vive, né? Ela dura mais ou menos uns 5 minutos. Vocês sabem que depois que eu colocar essa música, vocês não conseguem mais ouvir o meu áudio. Então, eu vou pedir que assim que terminar a canção, pedir ao pastor para orar. Amém, pastor? Porque depois eu demoro um pouco para voltar. Ó Deus amado, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós te adoramos nesta manhã de vida e te louvamos porque a tua palavra não é somente viva, mas ela é vida para cada um de nós. Por isso que o Senhor possa renovar em nós o espírito inabalável
e que nós possamos, Senhor, nos dobrar tão somente ao Senhor, tão somente ao nome de Jesus. Ele, o Deus encarnado, que veio entre nós e pagou o preço na cruz dos nossos pecados, da nossa vida, e que agora, Senhor, na convicção da Tua palavra, de que Ele está assentado à direita de Deus Pai, do Senhor, intercedendo por nós e através do Teu Santo Espírito aqui nessa terra, vivendo na vida da igreja, vivendo dentro de cada um de nós, nos dobramos diante de Ti. Clamamos que o Senhor possa realmente renovar isso em nosso coração. Os propósitos que temos tido ao servi-lo, nessa geração pervertida, corrupta que nós habitamos, mas ao mesmo tempo, Senhor, clamamos que o Senhor nos use com misericórdia na vida das pessoas que estão próximas de nós, começando por aquelas que estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa prole, dentro, ao Senhor, da igreja do Senhor, onde o Senhor tem. Pai Santo, que a ressurreição de Jesus e todas as consequências, segundo o relato bíblico, Senhor, possam fazer sentido para nós a cada dia. Ou seja, que nós possamos viver o espírito da ressurreição nesse momento em que vivemos. Um momento grave, um momento tão assim, com exceção que vivemos, porque com certeza é um tempo de renovo, é um tempo de restauração, é um tempo de conversão, é um tempo de nós, ó Deus, colocarmos tudo diante de Ti, para que nós sejamos renovados, sejamos restaurados, quem sabe até sejamos libertos de coisas que têm nos atrapalhado, em conhecer o Senhor integralmente, a Tua glória, o Teu amor e tudo que Tu tens feito por nós. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã de vida. Te louvamos porque o Senhor vive, por isso que nós cantamos. Nós cantamos, nós louvamos, nós abrimos os nossos lábios em louvores a Ti, porque cantamos a um Deus vivo, um Deus que tem nos dado o privilégio de servi-lo onde estamos. Fica conosco, receba nossa gratidão, nossa oração nesta manhã. Obrigado pela vida de cada um dos que estão conectados nesta aula bíblica. Que o Senhor possa guardá-los também. Louvado seja o Teu santo nome. Te adoramos, te bendizemos, te agradecemos no nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. 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 Amém, irmãos. Deus abençoe. Amém. Que nós tenhamos uma semana com Jesus ressuscitado, né, irmãos? Porque Ele vive, então a gente pode crer no amanhã. Amém? Amém. Deus abençoe, queridos. Tchau, boa semana. Obrigada. Tchau, pastor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.